No enquadramento da temática da formação em agroecologia, da educação em agroecologia, o primeiro ponto que nós temos que ter clareza é com relação ao que a gente entende por agroecologia. E existe uma vertente, né, que trabalha com a ideia de agroecologia como ciência, e há outras vertentes a qual me enquadro que a agroecologia é ciência, mas também é um movimento social. É uma luta política, e enquanto nessa dimensão de luta política, que ela incorpora essa dimensão educacional. Então, nesse sentido, e com essa compreensão, eu diria que a agroecologia, enquanto educação em agroecologia, ela é um momento, é um instrumento, é um passo dentro de um processo mais amplo, porque a agroecologia, na realidade, ela surge como uma vertente a partir do movimento mais amplo que se inicia nos anos 1970, final dos anos 70, depois de implantado o modelo da Revolução Verde, o modelo capital intensivo no Brasil, e já como um processo de luta contra esse modelo que degrada o ser humano e degrada a natureza. Então, nós não podemos esquecer isso nesse momento que se discute a educação e a agroecologia. Então, a educação, inclusive entendendo na perspectiva marxista, a educação é algo que é determinado pela infraestrutura, que é a infraestrutura econômica, pelo capital. Então, a educação formal institucional é uma educação que ela reproduz o modo de produção capitalista. A educação em agroecologia, ela se coloca como sendo um instrumento de autonomia, de libertação daqueles que lutam na perspectiva de mudança do modelo agrícola e, evidentemente, também do modelo de sociedade. Então, nesse sentido, a educação como um processo formativo, como um processo de formação, de educação e criação de indivíduos críticos e criativos, ela tem que ter esse componente e essa clareza dos elementos políticos e econômicos que determinam esse tipo de educação. Então, a educação em síntese, a educação pela agroecologia, é algo que está inserido em um processo mais amplo, que é um processo de luta contra o capital, luta contra a sociedade capitalista que degrada o ser humano, degrada a natureza, que exclui, que no caso coloca todas essas mazelas que agora as manifestações sociais no Brasil estão colocando a nu. Então, a educação ela tem que ser contextualizada, a educação ela tem que ser por alternância, a educação tem que ser prática, a educação tem que ter uma metodologia problematizadora e participativa, mas isso são elementos do processo educativo, mas não podemos esquecer de que esse processo educativo está inserido em uma luta, em um movimento mais amplo que se iniciou nos anos 70 e que continua até o momento. Então, a academia, as instituições de ensino, elas não estão dissociadas, mas integradas, e elas devem ser integradas, aquelas que não estão, nesse processo de mudança de modelo, né? Nesse processo de criação de um ser novo, diferente, que tem esse ser, que tem essa visão holística, essa visão de integração com a natureza, que não seja uma visão antropocêntrica, individualista, essa visão não solidária. Então, esses elementos todos, eles devem estar integrados.